O advogado da família daquela jovem, Patrícia Roberta, aquela que veio de Caruaru, no Pernambuco, passar o final de semana na casa de um conhecido, terminou acontecendo aquela tragédia que eu noticiei aqui no programa. Na próxima semana, a família vai ao Ministério Público pedir a denúncia de Jonathan, a denúncia que está sendo formulada contra o Jonathan, o acusado, e todos os outros envolvidos no crime, para que não sejam colocados em liberdade. A família vai continuar lutando por justiça. O laudo que a família teve acesso comprovou que a jovem foi assassinada por asfixia. Mas a dúvida agora é se ela foi violentada sexualmente antes de morrer. Os detalhes quem tem pra gente é David Martins. Alô, David. Enfim, o laudo com a causa da morte de Patrícia Roberta foi divulgado. Na última terça-feira, o Instituto de Polícia Científica encaminhou o documento para a Polícia Civil. O advogado e assistente do Ministério Público fez requerimento para ter acesso ao resultado. E no fim da tarde desta quinta-feira, o pai de Patrícia resolveu contar como a jovem foi morta. Aqui está dizendo, a vítima sofreu processo de asfixia por constituição cervical e esganadura. Ela tentou se defender, que tem uma das unhas que está até quebrada dela. Ela tentou se defender, mas não conseguiu. Do modo que ele conseguiu apertar demais, aí o que é que aconteceu? Quebrou a espinha cervical dela. A gente não ficou tanto surpreso. Por quê? Porque já era esperado pela gente, como por mim, como pelo pai e pela mãe, que tinha sido uma morte de forma desganadora, aquela forma violenta de asfixiar a pessoa pelo pescoço. Por quê? Os vizinhos disso não ouviram tiro, não ouviram gritos, não ouviram nenhum tipo de manifestação da vítima. Patrícia saiu de Caruaru, em Pernambuco, para ficar na casa de Jonathan, no bairro Gramame, na zona sul de João Pessoa, na Paraíba. Ela chegou no dia 23 de abril e o corpo dela foi encontrado no dia 27. O laudo diz que do momento em que o cadáver foi encontrado, a morte já havia acontecido entre 5 e 7 dias. Então a hipótese é que ela foi assassinada no mesmo dia em que chegou, uma sexta-feira. Jonathan teria ficado com o corpo dentro do apartamento até a madrugada de domingo para segunda, quando, segundo a investigação, ele aparece em um vídeo passando de moto carregando o corpo de Patrícia. Instantes antes, vizinhos testemunharam o momento em que ele teria carregado o corpo em um carro de mão. Objetos da jovem foram encontrados dentro de um tambor de lixo e o cadáver foi localizado em uma região de mata, próximo da residência do suspeito. Patrícia e Jonathan eram amigos há mais de 10 anos. Eles estudaram juntos e tiveram um breve namoro de adolescente, relação que não foi aprovada pelos pais dela. Mas por que Patrícia resolveu reencontrar Jonathan depois de tanto tempo? Não se sabe se eles reataram o relacionamento ou se aconteceu o que os jovens hoje chamam de fica. Se houve relação sexual consentida ou abuso sexual, ainda não se sabe. O laudo não traz nenhuma informação sobre isso, mas o advogado da família vai querer saber. Vou até no MOL perguntar se foi requerido, como é que está, se falta ainda esse documento. Vou perguntar também se foi requerido pelo delegado, tá certo? Se não foi, vou perguntar o porquê não foi, tá certo? Que isso aí tem que exaurir toda a possibilidade. E vou em busca, como a família quer, busca de justiça. E eu, com assistente de acusação, eu vou em busca de condenação deles, dos envolvidos, que tiver envolvido e que tiver prova. Tendo prova, bastante, a assistente de acusação vai sim buscar a justiça e a condenação dos envolvidos. O suspeito, Jonathan Henrique Conceição dos Santos, está preso. Ele foi indiciado por feminicídio e ocultação de cadáver. A namorada dele, Ivna Maria de Oliveira, responde por ocultação de cadáver. Ela está em liberdade. O advogado explica as próximas etapas do caso. A semana eu estou procurando o ilustre representante do Ministério Público para pedir a ele que ele veja, se possível, fazer logo essa denúncia, para não dar nenhum excesso de prazo, porque eu resto contra preso e não abrir margem para a soltura dele, certo? É isso que eu vou pedir. Depois da denúncia, será designada audiência.
Da audiência vem as alegações finais. Das alegações finais vem a sentença de pronúncia ou de impronúncia. Assistente de acusação, eu, nas alegações finais, vou pedir pela pronúncia, que ele seja levado a júri e que o júri condene, sim, o Jonathan e os envolvidos com base na autoria e na materialidade do crime. Só sabe a dor da perda que está passando nós, familiares, que perdemos Patrícia. Vocês que sofreram comigo, João Pessoa e todos os estados circunvizinhos. Porque quem é humano, que viu, me acompanhou a nossa luta por busca de Patrícia, eu tenho certeza que sentiu. Seja ele pai ou não, só basta ser humano. Então eu peço justiça para Patrícia e todos os outros nomes que estão ali. E tenho certeza que a justiça há de ser feita. Muito difícil, né? Quer dizer que ela morreu no dia que chegou, né? Segundo o laudo. Então, aquelas conversas no WhatsApp com a mãe dela não era ela. Já podia ser o cara falando por ela, né? Porque ela morreu no dia que chegou. Cara mal, hein? E você olha pra cara dele, ele já tem cara de caba ruim aí, ó. Olha. É a gente ter cuidado, é com os filhos da gente, né? Negócio de filho solto. Não, vou passar 4 dias na casa de amigo. Eu vou pra uma festa, não sei aonde. Né? E o pai não sabe nem notícia. Passa uma semana sem o filho, nem dá notícia. Olha o que é que acontece. Tá vendo? É o jeito de criar os filhos também que tá errado, né? Antigamente o cabo só saía com o pai e com a mãe, não era assim? Antigamente não era, João Marcos? Antigamente era de jeito. Você ia na esquina, pai, vou na esquina. Vá, mãe dizia, sabe o quê? Eu vou cuspir no chão pra você chegar, negão. O pai, e a gente tem um medo danado. Aí tem que ir embora. Hoje não, filho. Teu pai, tua mãe, não. Tá lá. É o jeito de criar os filhos que também tá errado. E os filhos terminam entrando em zona de risco, em zona de perigo, num mundo cão como esse. A gente não pode confiar em ninguém. Essa internet é um negócio difícil. Tem gente boa do outro lado e tem gente ruim do outro lado e a gente não sabe com quem tá falando, não é verdade? É difícil, a gente tem que ter muito cuidado. 1h34 agora, 12h34.